Oi, pessoal! Bem-vindo mais uma vez a este curso de autoconhecimento. Hoje veremos o tópico número 22 deste curso, um tema muito importante. Hoje vamos falar sobre a meditação. Como já sabemos, este curso pretende que aprendamos as ferramentas que nos permitirão despertar a nossa consciência e conhecer-nos a nós mesmos. E para isso a meditação é uma ferramenta fundamental. Através da meditação podemos compreender e resolver os diferentes aspectos negativos que marcam a nossa psicologia, resolver traumas, fobias e cada um dos nossos modos negativos de ser, assim, alcançando mudanças radicais dentro de nós. Hoje vamos ver em detalhes o que é meditação e para que serve. Quais são os diferentes tipos de meditação que existem? E quais deles são os que realmente nos levarão a alcançar uma mudança radical e definitiva em nós mesmos? Além disso, hoje veremos os passos para conseguir a meditação correta. E devemos começar por refletir sobre o facto de que na vida, a única coisa importante é a mudança radical, total e definitiva. O resto francamente não tem a menor importância. Mas acontece que geralmente tentamos resolver os nossos problemas fazendo mudanças externas, e não entendemos por que, por mais que tentemos fazer mudanças externas, como mudar de emprego, de parceiros, de lugares, de países, etc., os problemas nos perseguem, e repetimos as mesmas situações, cometemos os mesmos erros e sofremos das mesmas doenças. E isso é porque não entendemos que não importa quantas mudanças externas façamos, se a verdadeira causa de todos os nossos problemas está dentro de nós mesmos, nos nossos modos negativos de ser, que são aqueles que atraem constantemente as diferentes circunstâncias difíceis de nossas vidas. Então, poderemos compreender que, se quisermos sinceramente uma mudança real, devemos aprender a meditar. Pois quem não sabe meditar, quem é superficial, quem não sabe aprofundar o estudo de si mesmo, nunca conseguirá dissolver o ego. Sempre será um tronco indefeso no mar revolto da existência. Continuará a reagir violentamente a situações violentas, reagir com fraqueza, tristeza e desespero a situações adversas, com a ganância, com a luxúria, com a preguiça, dependendo das circunstâncias, sem obter verdadeiro controle sobre si mesmo. Portanto, devemos saber ser sérios e deixar de lado tantas formas de meditação que não nos levam a gerar mudanças reais em nós mesmos. Meditações inconsequentes, superficiais e vãs, daquelas que encontramos por todas partes. E devemos nos concentrar em meditações que nos levem a uma verdadeira mudança. Mas vamos falar um pouco sobre o que é meditação. A meditação é um meio para conseguir, através do silêncio interior, unir-nos a essa parte divina que existe em nós. Portanto, é o meio para alcançar a sabedoria. Disse que a meditação é o pão dos sábios, pois internamente o alimento é a sabedoria, e é a partir da meditação que obteremos sabedoria sobre nós mesmos e sobre todo o universo. Na meditação profunda conseguimos chegar às causas de cada um dos nossos medos, condicionamentos e modos errôneos de ser, para erradicá-los definitivamente de nós, e resgatar a sabedoria, ou seja, a consciência ali presa. Então, a meditação que realmente nos servirá é a meditação que nos leva a gerar mudanças em nós mesmos, que nos leva a nos transformar. Agora, existem vários tipos de meditação, e isso é importante para analisarmos. Existem meditações contemplativas. Estes são abundantes em todos os lugares, com todos os tipos de métodos e técnicas. São meditações inconsequentes que apenas nos levam a atingir um agradável estado de relaxamento, ao ouvir um som, concentrar-nos em algo, observar algo dentro de nós, etc. Quando saímos deste tipo de meditação, sem dúvida nos sentimos bem e relaxados, mas como não nos levou a nenhuma mudança interna, porque não nos levou a compreender e eliminar os erros dentro de nós, desde que enfrentamos uma situação adversa, que faz emergir o ego em nós, perdemos o estado de relaxamento que havíamos alcançado. Esse tipo de meditação que não nos leva a gerar mudanças é uma perda de tempo. E se realmente ansiamos por um avanço interior, devemos deixar de lado esse tipo de meditação e começar a ser sérios. Por outro lado, existem as meditações transcendentais, que são meditações que buscam uma mudança no indivíduo. Neste curso, aprenderemos duas dessas meditações. Hoje aprenderemos os passos para alcançar uma meditação transcendental conhecida como meditação reflexiva, que nos levará a aprofundar nossa psicologia e gerar mudanças radicais dentro de nós.
E veremos a outra meditação na lição 36, chamada Meditação e Koans, que é uma prática de meditação maravilhosa que nos permitirá acessar a sexta e a sétima dimensões da natureza e vivenciar diretamente a grande realidade. Como eu disse, hoje vamos nos concentrar na meditação reflexiva. Esta meditação nos levará a buscar dentro de nós as causas de nossas reações ruins, dores, sofrimentos, más atitudes, etc., para que, ao reconhecê-los e eliminá-los de nós, resgatemos a essência, a virtude presa nesses defeitos. A cada meditação estaremos conseguindo uma mudança em nós mesmos, e ao enfrentarmos as diferentes situações que antes traziam à tona cada uma dessas formas negativas de ser em nós, tendo-as compreendido e eliminado na meditação, poderemos agir conscientemente. E qual será a matéria-prima para a meditação? A matéria-prima que utilizaremos em nossas meditações reflexivas será cada uma das situações e circunstâncias que vivenciamos, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis. E quanto mais intensos e fortes forem, melhor, pois veremos que tudo o que aconteceu, e acontece conosco, tem por objetivo nos mostrar todos aqueles defeitos psicológicos que devemos trabalhar e que de outra forma permaneceriam ocultos dentro de nós. Vamos refletir sobre os defeitos psicológicos que se manifestaram em nós nas situações agradáveis, mas principalmente nas desagradáveis, como o ódio, a raiva, a vingança, a dor, o sofrimento, a pena de si mesmo, o ciúme, os desejos suicidas, o medo, etc. Estes aprisionaram uma grande parte da nossa energia. E especialmente estudaremos todas aquelas cenas vivenciadas onde se manifestaram nossos eus lascivos, para que possamos alcançar a tão necessária castidade. É comum que tenhamos a tendência de protestar contra acontecimentos desagradáveis que nos acontecem, e isso porque não sabemos ver a utilidade desses acontecimentos. Devemos aprender a obter deles, através da meditação, os elementos úteis para o nosso crescimento e desenvolvimento interior. Quando começamos a sentir o gosto pela meditação, quando extraímos constantemente sabedoria de cada situação que nos é apresentada diariamente, começamos a sentir o sabor trabalho. Então começaremos a precisar aproveitar esses momentos todos os dias para refletir, para morrer psicologicamente e para liberar a consciência. Desta forma, começaremos a perder o gosto por esse sabor vida, que é o gosto pela forma como habitualmente levamos a vida, identificando-nos com todas as coisas que nos acontecem, reagindo negativamente, fascinando-nos por todas as coisas, e sem se aprofundar em nada. E vamos deixar de nos identificar com esta vida, que nada mais é do que uma roda que gira mecanicamente, com todas as suas circunstâncias agradáveis e desagradáveis, sempre recorrentes. Devemos saber que não podemos parar essa roda, todas as situações da vida continuarão a ser processadas mecanicamente, mas à medida que estudamos, compreendemos, e eliminamos de dentro de nós os detalhes que compõem cada um dos nossos defeitos psicológicos, a nossa atitude perante os diferentes acontecimentos de vida vai mudar. Então, as diferentes circunstâncias da vida não nos afetarão mais como antes. E quando não se vibra mais com determinado lugar, situação ou pessoa, mudanças começarão a ser geradas espontaneamente no exterior. Assim começaremos a vivenciar como mudanças reais e positivas ocorrerão também em nosso mundo externo, porque assim como está dentro, está fora. E um ponto importante a ter em mente para tirar o máximo proveito da meditação reflexiva e para alcançar uma verdadeira compreensão dos nossos próprios erros, é livrar-nos daquela tendência marcante que temos de culpar os outros pelas nossas reações erradas e estados internos equivocados. A realidade é que somos os únicos culpados pelas diversas circunstâncias desagradáveis da nossa vida, pois são as nossas formas negativas de ser que as atraem e geram. Além disso, devemos tomar consciência de que não podemos mudar ninguém, a única pessoa que podemos mudar é nós mesmos. Portanto, melhor do que culpar, julgar, criticar ou acusar os outros, é julgar-nos implacavelmente. É assim que podemos alcançar mudanças reais em nós mesmos. Além de desenvolver a humildade necessária para saber se colocar no lugar dos outros, compreendê-los e perdoá-los. Bom, tendo visto tudo isso, vejamos agora quais são os passos para a prática da meditação reflexiva. A primeira coisa será encontrar um lugar tranquilo onde possamos nos concentrar e meditar. A segunda coisa será harmonizar esse lugar.
retirar as energias negativas do local onde vamos realizar a prática com o canto do belilim, e fechar o ambiente para que as energias negativas não possam entrar novamente, criando o círculo mágico de proteção. Aprendemos essas conjurações de proteção na Conferência 7. A terceira coisa será implorar por ajuda daquela parte superior da nossa consciência que é o nosso ser interior ou Deus em nós. Vamos pedir-lhe que nos guie na prática, que nos permita observar e compreender os eus, e que nos ajude a eliminar cada um deles, para libertar a nossa consciência. O próximo passo será fazer um rápido processo de relaxamento para entrar em harmonia. Relaxaremos nossa parte emocional, nossa mente e nosso corpo físico. Para relaxar a emoção, vamos respirar profundamente por alguns minutos, inspirando lenta e longamente pelo nariz e expirando rapidamente pela boca. Para relaxar a mente, vamos nos concentrar por alguns minutos em todos os sons que nos rodeiam, sem nos identificarmos com eles. Prestamos atenção em um som e deixamos passar, ouvimos outro, cada vez buscando sons mais distantes, ouvimos e deixamos passar. Experimentaremos como a mente fica silenciosa. Em seguida, passamos a relaxar o corpo físico. Faremos isso imaginando uma luz brilhante entrando pelo dedão do pé direito e relaxando parte por parte de todo o nosso corpo, enquanto ordenamos mentalmente que cada parte se relaxe e se acalme. Podemos verificar o corpo inteiro 3 vezes até sentir um bom relaxamento. E uma vez nesse estado de harmonia, relaxamento e concentração, entraremos em meditação reflexiva, reconstruindo em nossa mente aquela cena de nossa vida sobre a qual vamos meditar. Quer seja uma cena de raiva, violência, luxúria, ciúme, orgulho, medo, etc. Qualquer que seja o cenário onde se manifestou aquele modo de ser que queremos compreender e eliminar do nosso interior. Podemos estudar diferentes cenas onde esse defeito se manifestou para encontrar mais detalhes. Tentaremos lembrar esta cena da forma mais fiel possível. A reconstrução de qualquer cena permite-nos verificar por nós mesmos, e diretamente, a intervenção de vários egos nela participantes. Existe um mantra que pode nos ajudar a lembrar de todos os detalhes daquela cena, que é o mantra Raon, Gaon. Cantamos mentalmente várias vezes até reconstruirmos a cena da forma mais fiel possível. Este mantra é recitado assim: Raum Gaum Raum Gaum. E nessa cena, vamos observar tudo o que se manifestou em nós na nossa mente e na nossa emoção, cada um dos desejos que sentimos, bem como todas as reações que tivemos no nosso corpo, cada palavra que dissemos e as causas internas que motivaram cada uma dessas reações. Observemos também o que estávamos imaginando naquele momento. Em suma, vamos observar detalhadamente tudo o que se manifestou em nós, mas sem nos identificarmos com nenhum desses defeitos. Para isso, é importante olharmos a cena como se fosse um filme, que nos dividamos entre o observador e o observado. O observador será a nossa consciência, que observa a cena de fora, enquanto o observado serão todos os eus que vamos descobrir que se manifestaram em nós naquela cena. Ao nos lembrarmos da cena, emoções, sensações e pensamentos serão ativados em nós, e não devemos nos identificar com nenhum deles, mas sim continuar eliminando tudo, para não acabarmos alimentando o ego em vez de eliminar isto. Se estivermos meditando uma cena de raiva e nos identificarmos com ela, acabaremos ficando com raiva novamente. Se estivermos estudando uma cena de luxúria e nos identificarmos com ela, acabaremos excitados sexualmente e, portanto, não estaremos aproveitando essa prática. Vamos observar tudo isso e vamos nos julgar sem piedade, sem nos justificar, sem omitir nada, com o desejo sincero de descobrir o ego que existe em nós e eliminá-lo. Como expliquei, é importante ao fazer este exercício não cometer o erro de culpar os outros pelas diferentes reações que tivemos, pois o que acontece em nós, acontece porque temos o defeito psicológico vivo em nós. Então, o importante aqui é observar em nós mesmos todos os eus que se manifestaram, entender que eles fazem parte do nosso ego, do nosso condicionamento, da nossa inconsciência, e eliminá-los conscientemente do nosso interior. E para eliminar cada um desses detalhes que descobrimos dentro de nós, vamos implorar a força do amor da nossa consciência, através do seguinte pedido mental: Mãe Divina, elimine de mim esse defeito. E faremos isso para cada eu que descobrirmos e compreendermos.
À medida que meditamos sobre um defeito e compreendemos e eliminamos seus muitos detalhes, o defeito enfraquece até morrer completamente, e a virtude oposta ao defeito nascerá em nós. Para cada defeito eliminado, estaremos resgatando uma parte da nossa consciência. E essa essência liberada nos dará forças para continuar trabalhando até libertarmos toda a nossa consciência. Quando esses eu são decapitados e desintegrados, sentimos um grande alívio, uma grande alegria. E para nos aprofundarmos em nossos defeitos, podemos questionar o motivo da manifestação desse eu. Por que ele se manifestou? Para que ele se manifestou? Como nos levou a reagir, a prejudicar os outros, etc. Fazer-nos perguntas com a intenção de nos aprofundarmos no modo de ser negativo que estamos estudando é muito útil para dissecarmos e compreendermos cada vez mais detalhes do nosso ego. Algumas observações a ter em mente. Devemos lembrar que, ao reconstruir uma cena, não devemos nos identificar com nenhuma das circunstâncias da cena, mas sim vê-la de fora, como um filme. Em nenhum caso nos justificaremos ou fugiremos à nossa responsabilidade, pois isso nos impediria de aprofundar a compreensão e a eliminação. Lembremos também que vamos julgar a nós mesmos e não aos outros. E é sempre importante nos colocarmos no ponto de vista dos outros, para compreendermos mais profundamente o eu através da lei do espelho, que diz que o que nos incomoda nos outros é o que devemos trabalhar em nós mesmos. Colocar-nos no lugar dos outros também nos permitirá compreender melhor como nossas falhas nos levaram a prejudicar os outros. E um ponto muito importante é repetir essa prática sempre que tiver oportunidade. Com disciplina e paciência, veremos grandes mudanças dentro de nós. O estudante de si mesmo, que está verdadeiramente interessado em avançar no seu processo de autoconhecimento, não deve ir para a cama sem refletir sobre os diferentes detalhes do dia. Portanto, é muito válido e necessário que todos os dias aproveitemos esse espaço para meditar nas diferentes situações que vivemos, pois cada dia traz seu próprio aprendizado, sua própria sabedoria, que poderemos extrair através da meditação reflexiva. E este tem sido o tema de hoje. Incentive-se a colocar em prática a meditação reflexiva ou a meditação de guerra, e experimente esta valiosa ferramenta de autoconhecimento e libertação. Convido-vos cordialmente para a nossa próxima conferência, na qual falaremos sobre fanatismo e mitomania. 2 defeitos psicológicos que devemos eliminar de dentro de nós, porque se tornam um terrível obstáculo ao nosso progresso. Vejo vocês na próxima conferência para estudar detalhadamente este interessante tópico.